Oi, pessoal! Aqui é a Mariana Oliveira e hoje vamos falar sobre dicas essenciais para estudar e escrever trabalhos educacionais e científicos. Vocês pediram bastante nos comentários do último vídeo, então eu trouxe um link para um serviço de ajuda na redação de trabalhos educacionais, que estará disponível na descrição deste vídeo ou no primeiro comentário. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma dica. Vamos direto ao ponto e começar o vídeo de hoje. A resenha crítica é mais que o resumo de uma obra. No texto, o autor faz uma avaliação sobre o livro, o filme ou qualquer outro conteúdo em questão. A ideia é ressaltar pontos positivos e negativos, de modo que futuros consumidores possam decidir se querem, ou não, se aprofundar naquilo. Na vida acadêmica, os estudantes se deparam com 3 tipos de resenha: crítica, descritiva e temática. O texto crítico tem como objetivo apresentar a obra e fazer uma análise crítica. Por outro lado, a resenha descritiva não abre espaço para o resenhista expor o seu ponto de vista. Já a resenha temática vai muito além da análise de um texto, pois considera várias obras sobre um mesmo assunto. Todos os tipos de resenha são abordados, em algum momento, durante a graduação e até na pós-graduação. No entanto, aquela que realmente faz o aluno pensar e criar associações é a resenha crítica. Neste artigo, você vai aprender tudo sobre o gênero textual e também terá acesso a uma resenha crítica pronta. Assim, fica mais fácil entender a estrutura e as características deste tipo de texto na prática. Acompanhe. O que é uma resenha crítica? A resenha crítica é uma produção que serve para comentar por escrito um texto lido. O conteúdo também pode ser elaborado com base em outros formatos, como vídeo ou site. As resenhas são úteis nos trabalhos acadêmicos, afinal, elas ajudam a compor o conteúdo de um texto mais extenso, como artigo científico ou monografia. O autor deve escrever a resenha para um leitor imaginário, isto é, uma pessoa que sabe pouco sobre a obra. Por esse motivo, a apreciação do conteúdo não pode ter um caráter muito técnico. Diferenças entre resumo e resenha. A resenha se diferencia de um resumo porque não se trata apenas de uma síntese concisa e neutra sobre o assunto. Há uma análise crítica sobre a obra e isso faz toda a diferença. Além disso, a resenha é bem diferente de um comentário técnico especializado, direcionado para quem conhece muito bem a obra, e de um ensaio, análise mais extensa, que pode incluir o estudo de outras obras do mesmo autor ou de outros autores. Portanto, não é à toa que algumas pessoas chamam a resenha crítica de resumo crítico. A resenha também se diferencia do ensaio acadêmico. O ensaio é um tipo de texto que discorre extensivamente sobre o tema da obra, consultando outras obras do mesmo autor ou de outros autores que estudam o mesmo assunto. Características. A resenha crítica é um gênero textual com características específicas. Entre as mais marcantes, vale destacar: escrita breve, sucinta e com linguagem simples, texto corrido e fluido. O texto faz uma crítica sobre um determinado assunto, os verbos devem ser conjugados, de preferência, no presente do indicativo. Há momentos focados na descrição da obra. Utiliza-se de argumentos consistentes para embasar uma crítica positiva ou negativa. Texto racional e com cunho científico. Ponto e vírgula. Não há muitos detalhes e subjetividades. Como fazer uma resenha crítica? Na rotina escolar ou acadêmica, também é comum que os professores solicitem esse tipo de trabalho para seus alunos. Nesse caso, é uma forma de avaliar a compreensão do estudante quanto aos temas discutidos, a construção da narrativa ou a outros aspectos relevantes à aula. O tamanho da redação varia conforme as exigências prévias. Se o resenhista precisa escrever sobre um livro, o texto deve ter cerca de 6 a 8 parágrafos, de 60 a 90 linhas. É fundamental que exista um equilíbrio entre informação, análise e opinião. Não sabe como iniciar uma resenha crítica? Então veja os passos. Passo 1. Identifique e apresente a obra. Passo 2. Elabore um panorama inicial. Passo 3. Descreva a estrutura da obra analisada. Passo 4. Fale um pouco sobre o autor. Passo 5. Discorra sobre o conteúdo. Passo 6.
Realize uma análise crítica. Passo 7. Identifique o público e faça recomendações. A estrutura da resenha. A estrutura da resenha costuma apresentar os seguintes elementos. Título: resenha é uma criação pessoal, portanto, o seu título deve ser diferente do título da obra analisada. Então, tente explicitar em poucas palavras o conteúdo da obra analisada, considerando traços da sua interpretação. Descrição da obra: deve-se identificar nome, autor, ou diretor e roteirista, no caso de um filme, por exemplo. No caso de uma publicação, é recomendado escrever a referência bibliográfica completa do texto resenhado, não só com o nome do autor, mas também título completo, local, editora, data da edição, número da edição, número das páginas e ano. Em seguida, faz-se uma breve apresentação da história. Exemplo da estrutura: sobrenome, nome, título da obra resenhada em negrito, local de publicação, editora, ano, número de páginas. O correto: introdução ao trabalho. Como começar uma resenha? Essa é uma das principais dúvidas dos estudantes. Para orientar o leitor, recomenda-se explicar como será a divisão das sessões e quais aspectos serão avaliados: estrutura narrativa, composição dos personagens, contexto histórico, etc. Como já fica subentendido, a introdução é uma breve síntese sobre a obra, então apresente uma visão geral. Análise da obra. Aqui vem o trabalho crítico em si. O resenhista analisa os pontos mais relevantes da obra e assume um posicionamento com argumentos consistentes. É comum que a análise aconteça em diálogo com outros autores trabalhados em aula. Nesse ponto, o texto se assemelha a um artigo científico. Utiliza-se linguagem simples e concisa, com menções à bibliografia, de acordo com as normas da ABNT. Contribuição: o resenhista deve expor, de maneira sucinta, a contribuição da obra dentro do tema ou gênero. É interessante fazer um balanço dos aspectos positivos e negativos, com base nos argumentos que foram expostos anteriormente. Nessa parte da resenha crítica, ele caminha para a reta final. Recomendação: após a apreciação e a contribuição, cabe dizer a que público o material se destina, ou se será útil para alguém. Idade, profissão e valores culturais do sujeito podem ser variáveis a se considerar. Modelo de resenha crítica. Uma resenha crítica, apesar do tom opinativo, costuma ser neutra. Isso significa não utilizar frases freicas como gostei e não gostei. Deve-se argumentar por que determinados trechos são interessantes, ou de que forma passagens ruins poderiam melhorar. A resenha crítica pronta pequena abaixo é fictícia e muito resumida, mas pode ajudar a ilustrar nossas recomendações. Veja, em Assim Aí o Escravo, de Assis de Brandão, conhecemos a história de Dora. A filha de uma senhor de engenho se apaixona por Samuel, escravo da fazenda. Trata-se de um romance epistolar. O livro é narrado por cartas escritas pela protagonista. Pelas datas, entre 1875 e 1879, nota-se que o processo de abolição da escravatura já estava em curso. No Brasil, à época, já existia a lei do ventre livre, que postulava que os filhos das negras não nasceriam escravos. Talvez isso explique a afeição de Dora aos trabalhadores da senzala. Em tempos mais remotos, provavelmente uma sinhazinha não se misturaria a uma classe considerada inferior. Com o progresso da sociedade, porém, os mais jovens perceberam que qualquer pessoa, no fim das contas, é apenas humana. Essa descoberta e o conflito entre os valores familiares e os sentimentos íntimos são descritos pela personagem. Apesar de ser um romance situado no século XIX, a obra foi escrita nos anos 2000, voltada a um público adolescente. As frases curtas e simples ajudam a entender melhor o contexto, sem floreios de linguagem. Por isso, Assim Aí o Escravo explica bem uma época vergonhosa de nosso passado. Pode ser uma boa introdução a esse tema histórico, já que tem uma maneira quase didática de conduzir a trama. Outros exemplos de resenha crítica em PDF. Além da resenha crítica pronta de um livro, você também pode se deparar com a necessidade de produzir resenha crítica de artigo científico, de filme ou de peça de teatro. Então,
vale a pena considerar mais alguns modelos como referência: resenha crítica do filme Extraordinário, resenha crítica do livro Urgências e Emergências em Saúde, resenha crítica do artigo Sujeito Epistêmico e Materialidade do Discurso, o efeito de singularidade. Roteiro da resenha crítica. Se mesmo depois de ver um exemplo pronto de resenha crítica você ainda tem dificuldades para escrever este tipo de texto, então vale a pena guiar a sua escrita com perguntas. Assim, tem como contemplar todos os aspectos importantes deste gênero textual e não se esquecer de nada. Confira. Qual é o assunto da obra? Esta obra possui algum diferencial? Quais são as intenções do autor que produziu a obra? É necessário ter conhecimentos específicos para compreender a mensagem? A obra é relevante? Quais são as suas contribuições? Escreva as respostas em um rascunho. Em seguida, use estas informações para escrever a resenha de acordo com a estrutura apresentada anteriormente. Simples assim. Formatação da resenha crítica ABNT. Assim como tantos outros trabalhos acadêmicos, a formatação da resenha crítica segue as normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Entre as principais orientações, vale destacar: possuir de 3 a 5 páginas, sem referências bibliográficas, sem anexos, margens. 2 pontos esquerda e superior, 3,0 centímetros. Direita e inferior, 2,0 centímetros, fonte tamanho 12, espaço 1,5 centímetros entre linhas, fonte tamanho 10 para citações diretas longas. Dicas extras para fazer resenha crítica. Nota 10. Leia e releia a obra que será resenhada. Após a leitura, pare para pensar e forme a sua opinião sobre o assunto. Se for preciso, busque outras fontes para adquirir repertório a respeito do tema. Associe os aspectos da obra analisada com os seus argumentos, criando assim um texto encadeado e embasado. Quando se trata de texto acadêmico, a opinião deve ser sempre embasada com dado científico. Escreva, no rascunho, os tópicos que devem constar na resenha e um resumo do seu posicionamento crítico. Considere um exemplo resenha crítica para entender a estrutura, mas não cometa plágio. Para entender melhor a escrita de uma resenha crítica, veja o vídeo do canal Professor Noslen. Agora você já sabe como se faz uma resenha crítica. Considere o exemplo apresentado como base e escreva o seu texto sem perder de vista as características deste gênero textual.